Estamos de volta. Negócio na pauta, oferecimento do energético Team Power, do Guaraná Geneve, da Seabra Automação e Soluções Industriais e das lojas Centro Elétrico. Bem, nós até fizemos convite a duas empresas que têm um histórico muito bem sucedido de sucessão familiar aqui no Maranhão, quer dizer, a cada geração a empresa não parou de crescer. Infelizmente, por questão de agenda, não puderam vir nenhum desses sucessores. Mas a gente pode dizer que existe uma receita para essa sucessão ser bem sucedida? Ou cada caso é um caso? Não sei se receita, mas sempre tem referência, né? Até porque a receita ela vai depender do tamanho da forma, da temperatura ambiente, de quantos anos o fogão já opera. Mas a gente sempre tem sim essa referência. Eu poderia dizer que essa referência acaba sendo uma receita, que é a profissionalização, a transferência de responsabilidades para a geração que vem, a geração respeitar, reduzir um pouco a ansiedade por já querer colocar tudo do jeito dela, ou a geração que fundou ter um pouquinho, respirar um pouquinho e deixar que a geração atual inicie esse processo de tomada de decisão e você vai ali corrigindo. Então, precisa ter um equilíbrio, esse respeito à tradição de quem vai entrar, mas flexibilizar o que já existe, porque todo mundo, toda empresa precisa inovar, avanço tecnológico, as questões sociais, ambientais, então precisa ter esse equilíbrio. Então, existe sim essas referências e eu costumo dizer que a profissionalização é o principal pilar. Uma dica prática, Meire, para que o empresário coloque em prática, né, essa governança corporativa, essa definição de papéis tão importante nesse início de profissionalização? É interessante avaliar o estado em que sua empresa se encontra, qual é o nível de profissionalização que ela está hoje. Se ela está deficitário, aí a contratação de profissionais para profissionalizar a empresa. Então, é interessante saber onde é que eu estou e qual é o próximo passo que eu preciso dar. Então, eu posso fazer um planejamento para concluir a minha profissionalização e automaticamente eu já estou iniciando o processo sucessório. Maravilha. Bem, mas enfim, isso a gente está falando, eu estava hoje de manhã lendo um trabalho sobre uma empresa que começou familiar no setor de telecomunicação no Brasil, aqui no Ceará, e dentro da própria geração, quer dizer, o fundador resolveu abrir o capital da empresa. Fez um IPO, que é o lançamento de ações na Bolsa de Valores, e ali ele já pulverizou o mercado, já tirando o poder. A gente teve recente aqui isso no Maranhão, quando o Grupo Mateus fez isso, né? Apesar de a família ainda deter um valor razoável de participação na empresa, não tem o controle total mais da empresa, tem que prestar contas ao mercado, né? Mas isso é muito incomum aqui, né? Vamos dizer assim, falando de Maranhão, talvez seja a primeira empresa que tenha dado esse passo, né, Meire? Olha, isso foge um pouco da própria... O conceito e a estrutura da empresa familiar, que é manter o negócio na família, exatamente. E aí, quando ele abre mão, ele pensou muito mais no crescimento exponencial de um negócio, né, disponibilizando, abrindo o seu capital. Então, ele preferiu trazer esse exponencial financeiro para o negócio do que pensar simplesmente em mantê-lo em família. E, de fato, isso há algo que diverge do conceito da tradição familiar. Se olhar para a intenção, né? Qual é a intenção? Exatamente. Agora, o que muitos analistas falam é que a partir do momento em que você tirou da mão, do controle dos fundadores, uma empresa, ela se descaracteriza. A gente tem uma história que não é muito remota no Brasil, que foi do Grupo Pão de Açúcar, que em determinado momento se associou a um grupo muito maior, que era o Casino francês, e virou minoritário. E aí, quando começou a perceber que não tinha mais o controle, tentou voltar atrás, e não era mais possível.
Quer dizer, aí fica bem clara essa situação assim, eu fiquei mais rico, mas eu perdi poder, mas eu quero poder também. Tem que escolher, tem que escolher. Se você tem o controle acionário, então é mais fácil as decisões serem sempre direcionadas para o que eu quero, para o que eu acredito, para os meus valores. A partir do momento que você abre mão para a entrada de mais capitais, você também tem que abrir mão. Mas é só lembrando a situação do Grupo Pão de Açúcar, que isso gerou um conflito que atravessou anos e anos e anos, prejudicou a própria situação do grupo. O grupo hoje não é mais o líder de mercado como era no Brasil há uns anos atrás, perdeu essa posição para o Carrefour e o Grupo Mateus já está batendo nos calcanhares dele, né? Talvez seja algo parecido com aquela história assim, eu vou começar a profissionalizar, mas depois, não quero mais, quero voltar atrás. Só que o IPO não tem essa posição, não, você vendeu a empresa, e aí você não tem mais como controlar. E são situações que acho que o empresário tem que pensar duas vezes, né? Eu quero mesmo isso? Acho que as duas situações eu vou profissionalizar, vou dar longevidade, eu vou abrir capital, eu vou dar mais suporte financeiro. Nos dois casos é perda de poder. Como é que você vive esse dia a dia aí? O grande desafio, eu diria que o grande desafio de iniciar um processo sucessório é que na cabeça do empresário ele vai perder o controle, ele vai perder esse poder. Mas quando a gente conscientiza que ele, iniciando essa profissionalização com os membros, ele vai continuar com esse poder e ele vai conseguir transferir. Porque se ele centralizar demais as decisões, vai morrer com ele. Então, se ele centralizar, se for apenas do jeito dele, e se ele não conseguir transferir, ele não consegue transferir também a empresa. Então, a gente sempre questiona, você quer perpetuar ou você quer que ela acabe na sua geração? Porque a probabilidade do percentual de 70% do processo não acontecer, você vai estar nessa estatística, ou você quer pertencer aos 30% das empresas que conseguem transferir de uma geração. Então, a gente começa a com muito respeito, conscientizar com muito respeito que a gente vai tocar em algo que é dele, que ele criou, que tem uma história de muito trabalho, de muito suor, e que é uma história muito digna de ser respeitada de fato, que a gente não pode mexer em algo que para ele é extremamente importante, mas se ele quiser que os netos conheçam essa história dessa empresa, que ela preserve, ele precisa abrir mão de alguma coisa. Mas aí resta também uma lição aos sucessores, né, de venerar quem começou tudo. E isso não são todas as empresas que fazem isso. Eu acho muito bonito quando você chega numa empresa que já é centenária e você vê os retratos dos fundadores ou do fundador. Assim, ele começou tudo, não vamos esquecer isso aí. Olhando para a história. Né? Olhando isso, e nem toda empresa faz isso. Né? E a gente, até aqui no Maranhão, a gente tem algumas empresas que a gente vê isso. O retrato do fundador está bem ali. A gente não pode esquecer isso, né? Porque começar é muito mais difícil do que você perpetuar. Vamos aqui, entre nós, dizer isso aí. É muito mais difícil começar, né? Principalmente em empresas familiares que geralmente começam do zero. Começam na sala, numa garagem, e que tem essa história muito bonita que você conseguiu formar seus filhos, já contribui para a formação dos seus netos. Então, de fato, há um ciúme muito grande por todo esse trabalho, por todo esse suor empregado. Mas quando você consegue inserir esses membros da família antes de uma forma forçada, de uma sucessão, vai ter alguém que vai se apaixonar por essa história. Por quê? Pessoas que não são da família se apaixonam pelo teu negócio, não é possível que não vai ter membros da tua família que não vai se apaixonar. Agora tem outro fato, né, que antecede a profissionalização das empresas, que é quando a família começa a tirar mais recursos da empresa, confunde caixa com lucro e acaba comprometendo o futuro da empresa. Antes da profissionalização, de profissionalizar, que a profissionalização também ela começa a resolver isso, né, porque cada membro da família começa a receber um prolabore, não pode tirar mais do que aquilo. Como evitar todos esses problemas antes de chegar até o ponto de transferir para executivos? Olha, a confusão patrimonial é um grande problema da empresa familiar.
É a caixa registradora da padaria, né? Todo mundo passa lá e tira o que está dentro do caixa, né? Exatamente. Então, essa confusão patrimonial, ele é um problema recorrente em 100% de empresa familiar. Não existe uma empresa, eu estou me referindo a esse dado a micro e pequenas empresas, porque há empresas que já se profissionalizaram, que já vão de média a grande empresa, a confusão patrimonial ela já não acontece, porque ela já passou por esse processo. Então, 100% das micro e pequenas empresas familiares, existe essa confusão patrimonial. E essa confusão patrimonial, ela acontece não necessariamente porque os membros da empresa e também da família, eles estão agindo de má vontade. Ora, eu tenho uma escola do meu filho para pagar, eu tenho uma despesa, eu tenho que pagar a conta de energia, eu estou aqui com o caixa aberto e o caixa é da minha empresa, como eu não vou pagar a minha conta. Então, o importante é iniciar esses limites desses gastos para que haja essa classificação e esse entendimento do que o que é da empresa e o que é da família. Então, quando inicia esse entendimento, essa profissionalização do financeiro, eu gosto de indicar, Meire, por onde eu devo começar a profissionalizar a minha empresa familiar? Financeiro. Começa organizando lá. Porque se você começa organizando o seu financeiro, você começa a reduzir essa confusão patrimonial. Se você começa a reduzir, há o desrespeito, esse desrespeito com o caixa, ele também vai começar a reduzir. Lá no escritório de contabilidade, eu sempre observo que quando inicia essa profissionalização do financeiro, melhora o meu trabalho, porque eu consigo avaliar resultado, eu consigo evidenciar se a empresa teve lucro ou prejuízo, porque quando vem tudo confuso eu não consigo nem classificar. A conversa foi muito boa, eu espero que quem não esteja nos assistindo aí, principalmente que tenha empresa familiar, tenha sido útil, né? Acho que é uma conversa aí para mais de metro, como diz o mineiro. Mas, Meire, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Acho que foi uma conversa muito boa. Obrigada, eu que agradeço. Precisar, estamos aqui. O assunto é extenso. É verdade. Vivi, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada também, obrigada, Meire. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento de Lojas Centro Elétrico, o Energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.